a expressão Cristo foi se alterando ao longo do tempo? Excelente questão. Veja bem, vamos chegar lá nos primórdios. Essa palavra é grega, mas é uma tradução de uma palavra que era hebraica. A original é uma palavra hebraica. E ela vem de um radical, de um verbo ou de um substantivo que seria leachiar. Leachiar seria o verbo, seria ungir, tá? E quem fosse ungido seria Mashiach. Mashiach é o ungido. Então, o original dele é Messias, se eu for traduzir. Messias. Só que isso era associado a dois grupos. A família real da casa de Saul, que desaparece, e da de Davi, que continua. E aos sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos. Eu vou tirar os sacerdotes da minha fala, não é que eles não eram, mas não tem importância para nós. O ungido da casa de Davi vira uma questão, o Messias, vira uma questão ligada à política e à libertação do povo do cativeiro e do domínio estrangeiro. Então, eu tenho um artigo meu que está online num site que se chama academia.edu, tá? Procurando no academia.edu e pondo o meu nome, eu não lembro se está Sérgio Alberto Feldman ou só Sérgio Feldman, mas dá para achar. Colocar Sérgio Feldman, acha. E tem um artigo meu que está lá, que eu repostei, que ele tinha desaparecido, que é Evolução do Conceito Messiânico, de Rei Libertador a Redentor da Humanidade. Originalmente, estava ligado à casa de Davi, estava ligado a uma questão política, de que Deus, através da família de Davi, traria a liberdade do povo de novo. Porém, na evolução, o povo judeu vai para o cativeiro da Babilônia, volta, não conseguem recolocar um rei da casa de Davi, quem governa eles são os sacerdotes, e aí, gradualmente, se transforma no conceito de redentor, redenção da humanidade. Isso é um processo lento, tá? Agora, o mesmo termo é traduzido para o grego e vira Cristo. Ungido vai ser reciclado, a expressão ungido, e a unção em si como cerimônia, e vai servir no medievo, a partir do que se chama Antiguidade Tardia, aquela transição entre o mundo antigo e o medieval, tem um período que chama Antiguidade Tardia. E ali vão começar a ungir, é meu doutorado isso aí, é um livro desse tamanho, que quem for curioso pode ler, mas não é um livro fácil de ler, é um livro muito grande. Mas ali eu analiso como é que se constrói a sacralização da monarquia, como os reis sofriam golpes de Estado, assassinatos, regicidas, etc., etc., os clérigos começaram a ungir os reis para dizer que eles eram reis por vontade divina. Essa ideia de rei por vontade divina vai sendo construída através do medievo e chega à modernidade. Só que, com a construção das democracias liberais, os estados modernos, a ideia do rei ungido, do rei sagrado, do rei protegido por Deus, vai ser derrubada na Revolução Inglesa, que enforcam o rei, e na Revolução Francesa, que guilhotinam o rei. E aí, gradualmente, os reis vão tentar reaver isso, mas se perde. Tá? Ninguém mais acredita que o rei é rei por vontade divina. O rei é por tradição, mas não é vontade divina mais. Mas durante séculos, até o século final do 18 e 19, vai se usar isso. Então, olha de onde como a coisa andou. Primeiro é casa de Davi, depois é o Messias, o Jesus, o Salvador, a redenção. E depois, gradualmente, é transferido também para uma questão política. Isso é multifacetado e, dependendo da época, tem uma outra interpretação. Eu não ia entrar na patrística nessa live de hoje aqui, pelo menos na espinha dorsal do meu roteiro. Mas já que você falou na Antiguidade Tardia,
Eu queria que você falasse um pouquinho, se é que foi objeto do teu estudo, a posição do Agostinho de Hipona em relação ao antijudaísmo ou antissemitismo. Pois é, a patrística, em termos dos judeus, e é o último capítulo do meu livro, é o Agostinho de Hipona. Você tocou porque você sabe que eu falo dele, né? O Agostinho de Hipona é um moderado dentro da patrística em relação aos judeus. O Agostinho, em geral, ele tenta achar um equilíbrio social, porque ele está numa época que o Império Romano começa a ser invadido pelos povos germânicos. Ele já estava sendo invadido 2 séculos antes, mas ele estava conseguindo segurar. E agora o Agostinho morreu algum tempo depois que a cidade dele foi cercada. A cidade dele foi cercada pelos vândalos, que eram os invasores germânicos. O pessoal chama de bárbaros, mas esse termo é questionável, essa terminologia de bárbaros. Mas ele quer achar um equilíbrio social. Então, entre outras coisas, ele tenta achar um equilíbrio entre o império e a igreja, que está se tentando construir, mas em relação aos judeus, ele diminui o ódio que a igreja construiu e que eu abordo aqui, ó, tá? É um ódio construído pela igreja, e ele é um moderado dentro disso. É um ódio que se constrói por causa de uma competição em cima de alguma coisa, que adiante eu falo, né, se as perguntas me levarem a isso. Mas nesse momento eu diria, o Agostinho diz assim, os judeus receberam a primeira grande revelação, a dos patriarcas, de Moisés e dos profetas. Esse bloco aí seria o primeiro andar de um prédio. Se você tirar os judeus, você tira também o que o cristianismo chama, o judaísmo não usa esse termo, o Antigo Testamento. Você destruiu o primeiro andar, o segundo cai. Ele entendia que não dava para acabar com os judeus, converter eles à força. Precisava mantê-los e, com muito diálogo, com muita cantada, entre aspas, convertê-los, tá? Com suavidade, sem violência. Então, Agostinho, em nenhum momento, apregou a violência. Ele não dirige ofensas, ele dirige críticas. Então, ele é um moderado. Quando há alguns da patrística, João Crisóstomo, Jerônimo, que falam cobras e lagartos dos judeus. Tá? Literalmente falam mal dos judeus, de serem sujos, de serem libidinosos, de serem contaminantes e contaminados. Tá? Isso eu abordo no meu livro também, quer dizer, essa construção. E o Agostinho vem atenua isso. Ele é um moderado. Ainda que o projeto dele é converter os judeus, porque se não converter, Jesus não vem de novo. Então ele dá um sentido para a presença dos judeus no mundo cristão. Fica assim, podem ficar, porque se vocês não tiverem aí, não tem quem converter. E se não converter vocês, não vem Jesus. Mas ele coloca em cima dos judeus um peso. Vocês, ao final, vão ter que se converter em algum momento. Ok.